Olá, tudo bem? Quando nós falamos sobre esse treinamento, nós estamos falando exatamente sobre como melhorarmos o resultado, tá? O objetivo aqui não é só nós ficarmos estudando, fazendo pós e pós e pós, nada disso. O objetivo é nós sermos mais eficientes em cada entrevista e em cada entrevista nós atendendo melhor o cliente, fecharmos mais vendas. Por quê? Se de tantas visitas, se de tantas entrevistas que nós fazemos e perdemos, se nós conseguirmos melhorar um pouquinho a cada dia, nós vamos ter, sem dúvida, um resultado muito maior do que nós temos hoje. Tenho certeza que aumentarmos em 5, 10 vezes o resultado é um aumento pequeno perto do que pode ser feito. Hoje nós vamos falar sobre objeções, praticamente o início da venda. Quando a gente fala assim, um processo de venda, a gente sempre se refere muito mais a uma venda onde nós negociamos com o cliente, onde nós apresentamos argumentos, onde nós apresentamos explicações, onde nós contornamos objeções. É como se a objeção fosse um ponto obrigatório, mas não é. Quando uma entrevista ela é muito bem feita, e antes da entrevista nós nos antecipamos às objeções, as objeções elas acabam não aparecendo. O cliente vai diretamente para o fechamento da venda. Mas como também não é sempre que isso acontece, vamos falar sobre objeções. Se eu perguntar para você assim, quantas objeções existem? Pensa, muitas. Mas se você escrever, você vai perceber que não são. Olha só. Preço é uma objeção? Quero pensar é uma objeção? Quero fazer uma comparação é uma objeção? Na verdade, eu vou até repetir, mas só para a gente sintonizar bem. Existem dois tipos de objeções. Um tipo de objeção é quando o cliente não confiou em você, ele não quer comprar. Ele não vai comprar com você porque você não fez um bom trabalho. Então, ele dá uma desculpa no lugar da objeção. Olha, eu não tenho cheque. Quando o cliente fala assim, eu não tenho cheque, por isso eu não posso comprar, ele está mentindo. Ou então ele fala assim, olha, eu vou ter que estudar e depois eu retorno. Ele também está mentindo. Isso não é objeção, isso é uma forma dele falar para você assim, olha, sai da minha frente, e ele está tentando ser delicado. Você gastou a paciência do cliente e não atingiu o objetivo. Foi o que aconteceu. Então, essa é a falsa objeção, que aparece muitas vezes, e aí ele fala para você assim, olha, me liga na semana que vem, aí você liga, ele fala, não, me liga no mês que vem, aí você liga, ele fala, não, me liga no ano que vem, aí você liga, e essa pendência ela vai pulando de agenda para agenda, de local para local, de ano para ano, e nunca fecha. Porque você perdeu aquele cliente, você fez uma má apresentação, você queimou a sua chance de vender para aquele cliente. Vamos tirar esse cliente de lá, tá? Esse tipo de objeção. Vamos falar da objeção verdadeira. Se eu descubro que eu tenho 4, 5, 10 objeções verdadeiras, e se elas são recorrentes, ou seja, se elas aparecem com frequência, por que eu não posso me preparar melhor para tratar essas objeções? Hoje nós vamos falar de uma objeção verdadeira, onde o cliente ele tem interesse na compra, porém, ele não está ainda seguro da tomada da decisão. E isso é muito comum em qualquer segmento da economia. Eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um plano de saúde, que é algo tão importante. Será que é o momento? Será que é o plano certo? Será que é o melhor negócio? São tantas emoções, são tantas dúvidas, que o cliente ele pode colocar a seguinte objeção: quero pensar a respeito. Só que nesse caso, de fato, o cliente quer pensar a respeito. Essa objeção, ela é, assim como as outras objeções, uma situação que nós precisamos pensar um pouquinho antes de falarmos para o cliente, ok, pensa, fica à vontade, fica com o meu cartão, qualquer coisa você me liga. Sabe por quê? Porque o cliente ele não é especialista no assunto. O cliente ele tem interesse na compra, mas, de fato, o especialista no assunto é você. E quem é a melhor pessoa para ajudar o cliente a pensar a respeito? O que será que ele quer pensar a respeito?
Ou então, qual será a preocupação que ele tem por não ter um plano de saúde? Veja bem, ele já está com essa inquietação há algum tempo. Se nós deixarmos ele ir embora para pensar, ele vai continuar com essa mesma inquietação até que vai aparecer um vendedor que vai falar assim, não, eu estou aqui para resolver o problema. Então, existem alguns argumentos que podem ser usados nesse caso. Fala para mim assim, olha, eu vou pensar a respeito, eu quero pensar a respeito. É um momento que a gente dá um passo para trás na venda. A gente não sai da frente do cliente, a gente dá um passo para trás. E nesse passo para trás, a gente pode falar para o cliente algo assim, olha, eu trabalho com assistência médica há tanto tempo, eu tive já a oportunidade de fechar muitos clientes, de atender muitos clientes, e a maioria deles se tornaram amigos porque é uma relação duradoura. É isso que eu espero ter contigo. Você não precisa comprar o plano de saúde comigo se você não estiver confortável, se você não estiver à vontade. Mas posso te fazer uma pergunta? Tem alguma coisa que eu falei que te chateou? Não teve, né? Provavelmente, durante a minha colocação, alguma coisa importante eu devo ter falhado, ou talvez eu não tenha colocado. Então, esquece a questão de tomada de decisão agora, nesse momento, tá? Só me fala uma coisa, o que realmente está te incomodando? Isso é uma objeção verdadeira. E uma objeção verdadeira, ela merece ser tratada, até porque se ela não for tratada, eu não vou fechar a venda. Não vou fechar a venda, não tem como driblar essa situação, eu tenho que encarar, eu tenho que tratar. Bom, o que ela tem então? Ela tem insegurança, baseada provavelmente na não compreensão de exatamente como ficam as carências dela. Então, é um momento que eu dou um passo para trás e vou responder para ela. Eu entendi a sua preocupação e eu me coloco do seu lado. Se eu tivesse com essa dúvida, de forma nenhuma eu compraria um plano de saúde, mesmo que fosse com o melhor vendedor do mundo, que eu sei que não é meu caso, porque senão eu teria explicado isso antes para você. Mas se você me permitir, eu tenho aqui claramente como fica a questão da carência, e aí, com a informação clara, você pode decidir se você dá esse passo ou não. A gente fica sem essa dúvida, e você decide com lucidez, com clareza. Tá ok? A decisão é tua, Morgana. Mas a explicação é minha. Pode ser? Como que ela vai escapar disso daí? Vocês percebem que é uma forma de argumentar um cliente que ele coloca aquela objeção. Eu quero pensar, mas como que eu vou tratar esse assunto? Uma vez que essa objeção ela foi superada, e superada com clareza, com honestidade, foi superada com uma argumentação baseada num conhecimento sólido, diante dessa abordagem, a Morgana, ela provavelmente vai me entregar os documentos. A partir do momento que ela me entrega o documento, eu preencho a proposta. Simples assim, eu pego a caneta e começo a preencher a proposta. Quando eu começo a preencher a proposta, ela pode ficar passiva, ela pode se dar por satisfeita, olha, tomei a decisão, está tomada, eu não coloco mais areia, eu não fico colocando mais dúvidas, a partir desse momento eu não falo mais coisas novas. Fechamento da venda. A gente para a explicação e fecha a venda. Mas nesse momento que eu começo a preencher a venda, ela pode falar para mim assim, olha, peraí, só um minutinho. Eu não falei que eu vou comprar. Não falou? Não pode acontecer isso? Pode. O que ela vai colocar? Uma outra objeção. Quando ela coloca uma outra objeção, é porque ainda houveram dúvidas. E cada objeção colocada, eu preciso tratar. Para que eu possa tratar cada objeção, eu preciso ter argumentos sólidos, provas. Mas só recordando, não existem muitas objeções. Não existem. Parece que existem, mas não existem. Veja bem, se você conquistou a confiança do cliente durante a entrevista e ele quer pensar, pense com ele. Mas eu não posso deixar ela falar assim, olha, eu vou pensar. Esse eu vou pensar é praticamente o perder um cliente. Perder um cliente. A gente não pode fazer assim, tá? Então, em cada entrevista de vendas, nós vamos deixar o cliente pensar à vontade, mas na frente da gente. Desejo a você um grande dia de vendas. Lembro para você, não tem como você tratar verdadeiramente as objeções do seu produto se você não conhecer o seu produto.
ok? Não se trata objeção enrolando o cliente. Não se trata objeção ligando para o gerente, tirando uma dúvida e mostrando para o cliente que você não é apto para tirar dúvidas dele. Você depende de uma terceira pessoa para poder assessorar. Então, entenda o seguinte, o treinamento de vendas, ele não é mágico. Ele depende, sim, da sua capacitação, do seu empenho, do seu estudo. Sucesso, um abraço.